Olá, amigos da Sociedade Amor e Luz de Porto Alegre. É um prazer estar com todos vocês novamente. E deixo um abraço muito forte a todos os companheiros, amigos e amigas. No dia de hoje nós vamos conversar sobre o tema Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. De onde é que surgiu esse nome, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Ele nasce com uma obra de Chico Xavier que leva esse nome, essa aqui, ó. E foi ditada bem no início da carreira de Chico pelo espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos foi um grande escritor brasileiro e foi membro da Academia Brasileira de Letras também. Quando o Chico inicia o seu ministério, ele ainda estava encarnado, estava vivo. E depois, quando ele desencarna, ele se une àquela pleiade de espíritos, escritores, poetas, que deram início à doutrina espírita aqui no Brasil. O primeiro livro do Chico, aliás, foi um livro editado em que inúmeros escritores, poetas ditaram, né, e fizeram uma coletânea de escritos que se denominou Parnaso de Além Túmulo. Esta obra, aliás, foi um grande impacto em todo o meio cultural brasileiro, ao ponto de alguns escritores ficarem impressionados com a variedade de estilos, né, e a beleza das poesias. Monteiro Lobato chegou a dizer que se realmente aquela obra fosse verdadeira e fosse realmente escrita por Chico Xavier, ele merecia quantas cadeiras ele quisesse na Academia Brasileira de Letras. Tamanha envergadura do conteúdo desse livro. E Humberto de Campos, então, ele escreve vários livros, né? No início, ele se denomina com o seu próprio nome aqui, enquanto vivo, né? E depois ele passa a escrever como Irmão X. E por qual razão? Porque a família dele processou o Chico. E o Chico respondeu um processo, né, em virtude dessas obras indicarem o nome desse ente querido Humberto de Campos. E este livro espetacular, que ele é fino de conteúdo, né, mas ele é profundo na essência. Ele conta a história da fundação espiritual do Brasil. Como é que Nosso Senhor, juntamente com sua equipe de assessores, desenvolveu a vinda do seu evangelho para cá. Mas muito mais do que isso. Na verdade, ele se preocupou com a fundação política, geográfica e estrutural do nosso país. Resumidamente, este livro conta a história de uma reunião que teve na espiritualidade, numa das incursões feitas por Jesus na Terra para ver como estava indo a nossa evolução. Porque o Nosso Senhor é o espírito máximo do nosso planeta. Ele é o dirigente absoluto, ele é o pai de tudo que nós temos.
Segundo outras obras do Chico, o Nosso Senhor recebeu do Pai nosso planeta como uma nebulosa que se afastou do Sol, uma bola de fogo. E ele esfriou e começou do zero. Isso há bilhões de anos. Então é um ser que, ele não é apenas um ser da religião, mas ele é um ser da criação material e também responsável por nossa evolução espiritual. Porque uma coisa está relacionada com a outra. A harmonia do nosso planeta fisicamente, está relacionado com o nosso bem-estar e, consequentemente, com o nosso equilíbrio para a gente conseguir avançar espiritualmente. E aí que entra o Evangelho de Jesus, que é todo aquele repositório condensado no Sermão da Montanha. Então, no século XIII, houve uma das reuniões de Jesus na Europa, que era o velho continente, onde que o conhecimento estava muito sedimentado no planeta. E Jesus ficou muito triste, porque passado mais de 1000 anos, ele notou que o conhecimento espiritual que ele deixou ficou condensado em igrejas, em formalidades, em rituais, e esqueceram a sua essência, que é o amor e a caridade. Foi então que um dos seus assessores, de nome Eliu, que era o responsável pela parte sociológica, era o braço direito de Jesus nessa parte, disse que não era para o Senhor se preocupar, porque eles estavam já preparando um outro lugar na crosta terrestre, para que houvesse uma migração do conhecimento de Jesus. E é então que Jesus pergunta, né? Jesus que já sabe tudo, daqui 1000 anos ele já sabe o que vai acontecer, ele conhece, ele olha para qualquer ser aqui, ele conhece desde o início da trajetória espiritual, é um ser de uma grandeza que a gente não consegue nem ter noção, não é? Então ele pergunta, onde é que fica esse lugar no globo, onde se consegue ver a imagem daquele que é o guia e modelo da humanidade, olhando para o céu, que é a constelação de Cruzeiro do Sul, que é em forma de cruz, que é vista aqui no nosso país. E então eles vêm para a América do Sul, e Jesus, então, junto com a sua equipe, demarca todo o nosso país. Como seria o nosso país? Do Oiapoque ao Chuí. Com toda a sua extensão, suas praias maravilhosas, com o seu território. E é por esse motivo que, não coincidentemente, sim por força superior, que nós temos um país da dimensão do nosso, com um único idioma, português. E os nossos irmãos da América, eles fragmentaram o território todo ao nosso lado, até lá acima da América Central, pelo idioma espanhol, inúmeros países. E a razão de nós termos a unidade é porque a mão do Senhor estava guardando esse ambiente para o progresso da humanidade. Porque aqui viriam todos aqueles espíritos, e ele autoriza isso, a migração dos espíritos mais humildes e simples da Europa, da África, os escravos e as pessoas modestas da Europa, para encarnar aqui. E nesse momento ele faz um convite, um convite com vocação, né? Porque quando Jesus convida, ninguém diz não.
Então ele convidou o Eliu para reencarnar pessoalmente numa missão muito importante que viria a sedimentar a descoberta do nosso país pelos portugueses. Então ele o encarna como Dom Infante de Sagres, Henrique de Sagres, que foi o idealizador daquela grande companhia de navegação, a maior companhia que se tem visto, é a Companhia de Sagres. E ele encarna, então, e aquelas frotas todas começam a andar pelos oceanos e aonde que são descobertas muitas terras. A descoberta do Brasil, o próprio Dom Pedro disse que haveria no meio do mar, digamos assim, um momento em que eles perderam a rota e aí vieram atracar no Brasil. Mas aquilo ali, na verdade, foi a intercessão espiritual. Que quem assumiu o leme foram as forças cósmicas para que aquela tripulação, aquelas embarcações, aportassem no Brasil. E quando isso ocorreu, coincidentemente, os índios que estavam esperando eram índios muito bons, de bom coração, muito amáveis. Isso ocorreu em abril. Mas a história hoje nos conta que em janeiro e em fevereiro houve 2 tentativas em outras localidades diferentes, onde que os navegantes foram expulsos e alguns até mortos por índios muito agressivos. Então no Brasil haviam várias tribos, mas a tribo que recebeu as caravelas de Pedro Álvares Cabral foi uma tribo muito amorosa. E nesse instante houve uma grande festa espiritual contada nesta obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E nesta obra também o Nosso Senhor convida um dos seus assessores para ser o governador espiritual do Brasil, que é o conhecido no meio espírita como Ismael, Espírito Ismael, o Anjo Ismael. Durante todos os momentos da história, houve a mão de Nosso Senhor. E há muitos acontecimentos lindos, marcantes, que nós convidamos a todos vocês a lerem essa obra, que calmamente, tranquilamente meditarem. Mas nós podemos destacar, talvez, um dos acontecimentos mais incríveis que foi da humanidade, que foi a chamada Companhia de Jesus, os jesuítas. Os jesuítas foram uma companhia espiritual de espíritos que reencarnaram com essa missão e faziam parte da falange de Ismael. E isso se deu lá na Europa, na Universidade de Paris. Os estudantes, muitos deles excepcionais espíritos, como Francisco Xavier, para nós termos uma ideia da envergadura desse espírito. Ele é um dos 10 espíritos, as 10 pessoas, que após a morte ainda tem o corpo intacto. Ou seja, não entrou em estado de putrefação, devido à energia que ele tinha. E o autor mesmo, o que deu o start na Companhia de Jesus foi Inácio de Loyola, que foi um grande missionário. Então, esses amigos que se conheceram ali, né, na Europa, eles resolveram montar essa companhia para difundir a palavra de Jesus.
E é aí que vem um outro capítulo muito interessante. O mentor de Chico, o Emmanuel, uma das encarnações dele foi como um padre jesuíta, Manuel da Nóbrega. E esse padre Manuel da Nóbrega, ele era digamos assim, um padre, mas que ele era muito gago. E o rei de Portugal, como o nosso país estava recém-iniciando, ele precisava dar bastante conhecimento, doutrinar as pessoas, ele pensou em trazer a palavra de Jesus para cá. E ele pediu ao padre que enviasse alguns padres para cá, padres para o Brasil. E então disseram o seguinte: tem aquele ali que ele é meio gago e tal, assim, mandaram para cá. E ele veio com o primeiro administrador geral. Só que era um espírito preparado para essa missão. E depois veio o Padre Anchieta e tantos outros. E eles foram responsáveis pela catequização dos índios, pela Nóbrega foi quem fez a primeira prece e fundou a cidade de São Paulo, porque o próprio apóstolo Paulo apareceu para ele e pediu que ele fundasse ali naquele centro jesuíta em São Paulo uma cidade que se lembrasse de Jesus. E ele acabou botando o nome de São Paulo, essa grande cidade, que é muito importante para o nosso desenvolvimento do nosso país. Tanto São Paulo quanto Minas Gerais, que são os dois pilares do conhecimento e do progresso do nosso país. Tanto que em Minas Gerais nasce Chico Xavier. Então, o nosso país ele acabou sendo um país muito abençoado, né? Onde que nós temos muitas injustiças, muita corrupção, muitas coisas que a gente não compreende porque tantas desigualdades. Mas do ponto de vista do Evangelho de Jesus, é um trabalho muito meticuloso, porque os espíritos que estão aqui, estão fazendo isso com o Brasil, eles estão aprendendo a grande lição de solidariedade, de amor, de paz. Então nós estamos nos reeducando nesse país. O Evangelho não é para ser exportado, ele é para ser digerido pelas pessoas que estão aqui. Então, nós temos um exemplo de Porto Alegre, a cidade de Porto Alegre. Nós temos em torno mais de 70 sociedades espíritas, só na cidade de Porto Alegre. Imagine no Brasil. Então, essa história de amor de Jesus para com o nosso país, na verdade, é uma história de amor para o mundo, porque ele não está nos dando um privilégio, ele está nos dando condições de nós sedimentarmos isso em toda a América e, quem sabe, no futuro, isso tomar conta de todos os povos. Se não pela parte material, pela parte espiritual, porque todas aquelas pessoas que hoje moram, vivem encarnadas em outros continentes, em outros países, elas terão que reencarnar. E quem sabe não venham para o Brasil. Então, meus irmãos, é este o convite, né, sobre esta obra maravilhosa, que tem muitas outras histórias, muitos outros capítulos, como a vinda do nosso querido patrono Bezerra de Menezes, que reencarnou aqui, né, no Brasil, e deu continuidade à codificação espírita que iniciou lá na França.
no século XIX, e depois com o próprio Chico Xavier, com suas magníficas obras que nos brindam até hoje. Agradeço muito estar com vocês e até a próxima. Fiquem em paz.